Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Flamengo. E o Rubro Negro fez nesta quarta-feira o seu primeiro jogo depois da participação do Mundial de Clubes e venceu o Volta Redonda pelo placar de 3-1, com 2 gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol, e um gol de Pedro. O Flamengo saiu perdendo por 1-0 e foi para o intervalo com esse 1-0. Depois de o Gabigol, inclusive, ter perdido um pênalti. Desde 2018, um goleiro não defendia uma cobrança do Gabriel. Essa foi a quarta desperdiçada por ele, mas a primeira que um goleiro defendeu a cobrança. Nas outras três, ou a bola foi na trave ou ela foi para fora. O Flamengo então voltou para o segundo tempo com algumas alterações. Na verdade, esse vídeo é para falar um pouco também sobre isso. O Flamengo voltou com as alterações que parecem ter surtido efeito, mas tem um detalhezinho aí no segundo tempo que daqui a pouco a gente vai comentar. Esse vídeo é também apoiado pela Uzi RN 1895, Uzi RN 1895, ano de fundação do Clube de Regatas do Flamengo. Essa é a marca do meu amigo Felipe, que tem apoiado o canal, e você vai ver aqui na tela o site para você acessar e o Instagram também dele para você acessar e fazer o seu pedido de estampas que ninguém tem, né? Estampas autorais do Felipe que ele tem colocado à venda. E se você digitar lá no cupom de desconto Fala de Fla 10, você ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja Uzi RN 1895. Tá certo? Então, ficam algumas lições do Mundial de Clubes. Porque, afinal de contas, a competição foi no começo do ano, dessa vez, e não no final, como sempre acontece, em função da Copa do Mundo. E o Flamengo tem algumas lições para tirar do Mundial. Algumas delas podem ser colocadas em prática já nesse Carioca. Eu destaco aqui 3 lições: vontade, posicionamento e organização. Vontade, posicionamento e organização, principalmente em relação ao diálogo, à organização do time falada. Se a gente lembrar o primeiro gol sofrido pelo Flamengo contra o Al Hilal, foi uma falta de comunicação entre o seu goleiro e o seu lateral direito, em questão, o Mateuzinho, e em algumas bolas ofensivas também não houve comunicação por parte do Gabriel e do Pedro. Então o Flamengo precisa conversar mais em campo, falar mais entre si, os seus jogadores. Isso o Flamengo teve ontem no primeiro tempo e boa parte do segundo, porque Arturo Vidal começou jogando e ele é um jogador muito comunicativo. Fala com os companheiros, fala com os adversários e fala com a arbitragem, né? Se no posicionamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a coisa não fluiu no primeiro tempo, no ponto de vista da comunicação, o Vidal é muito importante, né? Ele faz o jogo falado, além de distribuir algumas bolas com facilidade, embora o condicionamento físico não seja dos melhores, ele ainda sobra em alguns jogos e é natural que isso aconteça. Então, o Flamengo precisa conversar mais em campo. Do ponto de vista da vontade, é mais na questão de entrar ligado no jogo. Em alguns jogos, e nessa temporada, na grande maioria deles, se não em todos, o Flamengo parece que entra sabendo que vai fazer gol a qualquer hora.
E tem hora que isso não é verdade, tem hora que isso não vai acontecer. Então é preciso ter vontade, é preciso ter entendimento do que o jogo pede. E o Gabigol deu uma entrevista muito interessante ontem no final do jogo, dizendo que o Flamengo, o elenco do Flamengo, esse elenco do Flamengo, precisa dar uma resposta ao seu torcedor, e essa resposta, inevitavelmente, vem na Recopa Sul-Americana, que, se não era um título importante, e muitos acreditam que ainda não continua sendo, é uma decisão e é uma forma de responder às críticas, sobretudo depois das derrotas na Supercopa do Brasil, outro torneio de tiro curtíssimo, de jogo único, e do Mundial de Clubes, em que o Flamengo ficou em terceiro lugar. O terceiro ponto é o posicionamento. E aí nós temos algumas tentativas interessantes do Vitor Pereira. Porque se o jogo defensivo não está encaixando de acordo com o que ele pensa, nessa formatação com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro na frente, ontem ele tentou uma nova formação e com outros jogadores, né? E aí é interessante e é bom que se diga que o Flamengo ontem não jogou com três volantes. Muita gente falando isso ontem, inclusive na transmissão. Então, não jogou com três camisas 5. Né? Só o Thiago Maia faz esse papel de volante. Gerson e Vidal estavam mais à frente, e ainda mais à frente deles, a Arrascaeta, numa espécie de losango. Né? Thiago Maia, então, fixo na cabeça de área, Gerson mais à esquerda, Vidal mais à direita, e o Arrascaeta ali centralizado, fazendo esse papel de homem único da criatividade no meio campo. Não funcionou em função, talvez, da recomposição do Vidal e do Gerson, que, vale lembrar, não estava atuando na França e por isso tem sentido bastante fisicamente. Ele saiu ontem depois de uma pancada, não deve ser nada no tornozelo, foi só uma pancada de jogo. E aí o Vitor Pereira voltou com a formação de praxe, né, com o Everton Ribeiro e a Arrascaeta, mas o detalhezinho que eu falei no início do vídeo é em relação ao posicionamento e à atuação do Cebolinha. Né? O Vitor Pereira, então, deixou o Pulgar de um homem à frente da defesa, de volante único, abriu Everton Ribeiro na direita, Arrascaeta na esquerda e Cebolinha, Pedro e Gabigol, revezando ali nas três posições, de frente, obviamente, revezando mais entre Cebolinha e Gabigol do que propriamente o Pedro. Então, essa pode ser uma formação interessante, inclusive, para começo de jogo. Aí você vai falar assim, aí que o time vai tomar gol, né? Aí que vai jogar desguarnecido. Não, se o Everton Ribeiro voltar, se o Arrascaeta voltar, se existir um comprometimento tático maior, é uma formação interessantíssima. Jogar aí numa espécie de 4-1-2-3, principalmente se o Bruno Henrique voltar e voltar bem na segunda metade da temporada. Mas, inicialmente, ele pode ter atirado em uma formação e acertado em outra. Então, e os jogos do Carioca são para isso. Né? E o Flamengo está bem tranquilo na classificação, é o líder com um jogo a menos. Esse jogo vai ser cumprido no próximo sábado contra o Resende. Então, o Flamengo está bem tranquilo e pode testar, e deve testar no Carioca. Então, a formação, o posicionamento pode ser corrigido, sim, em relação ao que a gente viu no Mundial de Clubes. Sobre as carências do elenco, é fundamental que o Flamengo tenha outro lateral esquerdo se o Felipe Luiz não tem condição de jogo. Né? Ontem o Ayrton Lucas não esteve bem, mas a substituição do Vitor Pereira fez com que o Mateuzinho e o Varela se revezassem ali na lateral esquerda e, obviamente, os dois jogaram torto, né, na posição. O Mateuzinho começou por ali, depois o Varela veio e caiu na esquerda, então assim, o Flamengo fica com o jogador apenas para ocupar a posição. Ele não defende bem, ele não ataca bem, obviamente, porque a posição não é
a dele, seja o Varela ou seja o Mateuzinho. Tá certo? O próximo compromisso do Flamengo é contra o Resende, como nós falamos aqui, às 16 horas no próximo sábado, também conhecido como amanhã, já que esse vídeo está sendo gravado nessa sexta-feira. E depois o time viaja para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana na altitude do Equador, onde enfrenta o mesmo Independente Del Valle que enfrentou em 2019 e empatou em 2-2 no jogo de ida, com uma arbitragem polêmica, e na volta o rubro-negro venceu por 3-0 e se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana. A ordem é a mesma, os mandos são os mesmos e o Flamengo vai tentar novamente vencer o time equatoriano. Tá certo? Então, na próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro, nós temos um encontro marcado, nós temos um pós-jogo de Flamengo, Independente Del Valle e Flamengo, com esses três compromissos, com essas três missões. Um diálogo mais contundente em campo, uma organização tática mais clara e uma vontade maior, especialmente em jogos decisivos, como é o da próxima terça-feira. Eu espero por você lá e lembre-se sempre que aqui você fala de Flamengo comigo, porque aqui a nação joga em casa. Um grande abraço.